E aí, pessoal, aqui é o Pastor Jack. Eu tenho um recado muito urgente e muito importante para passar para vocês. Há um tempo atrás eu escrevi um manual de culto aqui para os membros da igreja, onde tem um culto familiar passo a passo, todos os passos de um culto familiar. E ali os homens, aquelas famílias que tem um homem presente no seu lar, cristão, que ama Jesus, esses homens vão liderando as suas casas e vão ensinando o evangelho para suas esposas. Porque isso não é uma opção, isso é um mandamento bíblico. O homem tem a função de ensinar a Bíblia para sua mulher. Paulo vai dizer que a mulher deve aprender com o marido em casa, 1 Coríntios. Ele diz em Efésios que o marido tem que limpar a mulher com a água da palavra. Ou seja, não é uma opção. Se você quer ser um bom marido, você precisa ensinar a Bíblia para sua esposa. Sendo ou não pastor de igreja, você deve ser pastor do seu lar. E ser pastor não passa somente pela questão de orar pela sua mulher, cuidar o coração dela, mas também passa pela habilidade de ensinar as escrituras para sua esposa. Talvez não em nível acadêmico, mas num nível que ele venha responder às demandas do coração diário da sua esposa. Você precisa conhecer a Bíblia. Então, alguns homens me perguntam, Jack, como que eu faço para ensinar a Bíblia? Eu não tenho materiais, por onde eu começo? Eu sou novo na fé, eu sou novo demais, eu não conheço. Como que eu faço para ensinar a Bíblia para minha esposa? Então, eu quero dar para vocês aqui 4 materiais que você que é novo, você que não tem muitos materiais na sua casa, você que não conhece o Evangelho ainda, é novo na fé e precisa já liderar a sua esposa, ou você está há algum tempo na igreja, mas você não conhecia o Evangelho de forma profunda e você quer agora ser um bom pastor. Você tem que comprar esses 4 materiais que eu vou passar para você. Não tem como adiar. Tá entendendo? Se você é novo, você vai adiar a compra desses materiais, quer dizer que você não está preocupado em ser um bom pastor. Tem que comprar e ler esses 4 materiais que eu vou passar para vocês agora. O primeiro é esse do Gordon Fee, Como Ler a Bíblia, livro por livro, da editora Vida Nova. É uma visão panorâmica que ele vai dar da Bíblia, que é ele e o Douglas Stuart. É fantástico. São mais de 500 páginas. A pessoa, mas são 500 páginas, como é que eu vou ler tudo isso? Simples, calma. Digamos Gênesis. Gênesis, ele vai explicar Gênesis em 11 páginas. Você vai ler 11 páginas. Então você sabe, bom, no dia 1º de janeiro aqui em casa, a gente sempre começa em Gênesis. Como que você vai fazer se você não conhece nada da Bíblia? Você vai pegar esse livro, você vai ler uns 2 dias antes de começar Gênesis, você vai ler sobre Gênesis. Claro que antes disso, você vai ler a introduçãozinha do livro, você vai ler a forma como ele vai explicar, como que você vai fazer para entender esse livro aqui, e como que você vai fazer para estudar a Bíblia, de uma visão panorâmica. Você precisa ter uma visão panorâmica do livro, no que está acontecendo no livro. Porque vai surgir perguntas e você vai estar mais apto, mais apto para responder as perguntas para sua esposa. Você vai ter aí condições literárias, uma visão, no mínimo, panorâmica da Bíblia. Você precisa disso, tá bom? Então eu vou colocar o link aqui embaixo desse livro, tá bom? Da editora Vida Nova. Homens, comprem esse livro, tá bom? Gênesis, alguns livros da Bíblia, ele explica em 6 páginas, 8 páginas. É simples. Você vai ter uma visão panorâmica que vai poder ensinar para sua esposa. O segundo, eu nem sei se tem ainda mais. Esse aqui é o primeiro livro teológico que eu comprei. Na verdade, eu ganhei do André, um irmão da igreja. Isso foi em 1998. Na época era R$20 isso aqui. É a pequena enciclopédia bíblica do Orlando Boyer. Então, ele tem um dicionário, uma concordância, uma chave bíblica e um atlas bíblico. Bom, é bem resumido. É da editora CPAD, se não me falha a memória, aqui. Eu acho que é da editora CPAD. Não sei se é da editora CPAD. Bom, o Orlando Boyer era um pentecostal, um homem de Deus. E é muito, muito, muito bom esse material. É interessante que eu tenho dicionários grandes de teologia, eu tenho uns calhamaços de teologia, e tem coisas que não tem lá, e tem aqui. É muito louco isso. Ele tem muito, muito material. Os homens precisam ter... Óbvio que a capa já deve ter mudado. Eu vou dar uma pesquisada na internet e colocar o link aqui para vocês, tá bom? Então, porque deixa eu explicar rapidinho. A enciclopédia ele vai explicar por palavras. Diferente desse livro aqui do Gordon Fee, aqui é uma outra pegada. É um dicionário e ele vai explicar as palavras. Por exemplo, exército. Aí ele vai dar uma pequena
uma pequena definição. Conjunto de tropas regulares de uma nação. A primeira guerra é registrada, aí começa as citações sobre exército nesse livro. Tá? Jesus, vai ter a obra de Jesus, a pessoa de Jesus. É muito, muito bom. E também ele vai falar sobre algumas questões históricas também. Por exemplo, aqui, Flávio Josefo. Vai ter um pequeno comentáriozinho sobre quem foi Flávio Josefo. Quando alguma pessoa fala, Flávio Josefo escreveu isso. Aí tu, mas nunca vi isso na Bíblia. Claro, ele era um historiador judeu. E ele vai fazer um pequeno comentário aqui. Então, pequena enciclopédia bíblica do Orlando Boyer. A minha primeira obra teológica que eu ganhei, que eu comprei, que eu tive na minha vida depois da Bíblia. E eu gosto muito. Tá meio destruído aqui e eu uso bastante ela. Bom, terceira obra que você precisa ter para ensinar a Bíblia de forma satisfatória no seu lar para sua esposa, chama-se Bíblia de Estudo de Genebra. Você vai gastar uns bons temers nessa Bíblia? Vai, ela não é muito barata não. Acho que, se não me engano, ela não é feita no Brasil, né? Fica tranquilo que ela está em português, óbvio. Mas ela não é feita, o material dela, se não me engano, é feito no exterior, então é importado, é um material importado. A pegada dela já é diferente. Você vai ler aqui, está passando por um texto bíblico. Daí agora já não é na introdução do texto. Você está no meio do texto, já leu a introdução ali no livro do Gordon Fee e surgiu dúvidas. Mas por que estão falando isso aqui? Você vai abrir a Bíblia na parte e vai ter um comentário aqui embaixo. É como se você tivesse um pequeno comentário bíblico, tá bom? Todos nós precisamos de comentários bíblicos. Pastores precisam de comentários bíblicos. E a Bíblia de Genebra, na minha opinião, são os melhores comentários bíblicos que tem. Eu não concordo com tudo, claro que não. Principalmente quando entra em Atos, quando entra sobre os dons do Espírito. Eu não concordo. Eu acho forçado, ruim. Mas ainda assim, ela é uma ótima Bíblia de estudo. E ainda que no final vai ter todas as confissões, as principais confissões de fé reformada, tá bom? Então, se você quer ensinar a Bíblia para sua esposa, você precisa ter a Bíblia de Estudo de Genebra. Começa o culto, deixa ela do lado. O culto do caseiro, deixa ela do lado ali. Surgiu uma dúvida muito forte. Pô, o que está acontecendo aqui? Vai lá, já deixa marcado com o marcador, abre e analisa o que está acontecendo. Essa é a terceira obra. Sétima obra, é que eu vi 7 minutos aqui. Quarta e última obra que todo o marido precisa ter e ler na sua casa. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Isso aqui é fantástico. É a teologia sistemática do N. Gruden, tá? Então, pessoal, eu li toda essa obra, minha esposa leu toda essa obra. São 1046 páginas. A pessoa, meu Deus, como que eu vou ler um livro de 1046 páginas? Se você ler 5 páginas por dia, 5 páginas por dia, você lê isso aqui em 6 meses. Eu vou te falar, cara, tu vai entender mais de Bíblia do que 95% dos pastores do Brasil. Então a minha obra tá detonada, tá toda destruída, riscada, toda... Só para ter uma noção aqui, então toda riscada. Eu risquei aqui, fiz uma tulipa para tulipar o pessoal aí. Então, gente, você precisa comprar esse livro. Você é marido, você quer ser um bom esposo, tem que comprar essa obra. Minha irmã, você vai pegar e vai indicar essas obras para o teu esposo. Então, são 4 obras. 2 obras você vai ler de capa a capa. 2 obras você vai ler de capa a capa. Essa aqui, simplona. Você vai ler, antes de entrar no livro da Bíblia, você lê a introduçãozinha. Não vai ler todos os dias. Antes de ler, lê a introduçãozinha e pum, começa a leitura com a tua mulher. Já vai ter uma noção. E essa aqui tu vai ler 5 páginas por dia. Tá bom? Para tu devorar ela em 6 meses. Aqui é questão de doutrinas. Ele vai pegar os temas bíblicos e vão analisar ele de forma a analisar esse tema. O que a Bíblia quer dizer sobre determinado tema? Sobre trindade, sobre dons, sobre igreja. Daí não é um texto só sobre igreja, é sobre o que a Bíblia fala sobre isso. E nós precisamos de muito conhecimento de teologia sistemática. É urgente, é urgente. Você precisa conhecer teologia sistemática para conhecer a Bíblia. Então você tem que ler no mínimo de capa a capa. Isso aqui não é material de pesquisa apenas. Isso aqui é para ler de capa a capa. Aqui você vai ler de capa a capa, mas essa leitura vai demorar 1 ano, porque você vai ler um pouquinho aqui antes de entrar no livro.
A Bíblia de Estudo de Genebra, eu não aconselho você a ler essa tradução, tá? Você vai lendo aí a tradução Almeida 21, a Mensagem ou NVI, tá bom? Principalmente para quem está começando agora no ensino teológico. E você não precisa ler todos os comentários. Claro, se conseguir ler todos os comentários da Bíblia de Genebra, ótimo, ótimo. Eu já li quase todos os comentários da Bíblia de Genebra, é muito bom. Mas você não é obrigado a isso. Então você usa ali, quando surgir uma dúvida, você pesquisa na Bíblia de Genebra. E aqui também é óbvio que se quiser ler toda a pequena enciclopédia bíblica, bacana, mas não há necessidade. Isso aqui é quando surgir uma dúvida em determinado assunto, tá bom? E você vai usar aqui como uma concordância, saber um assunto, onde achar esse assunto na Bíblia. Então assim, são essas 4 obras que eu quero indicar para vocês. E quero encorajar vocês, ensinem a Bíblia para suas esposas. Depois nós temos, às vezes, lares destruídos, famílias totalmente quebradas, filhos totalmente sem noção do evangelho. Ficamos perguntando onde nós erramos. Tá aqui, gente, questões simples. Eu vou botar o link aqui embaixo. Não tem desculpa. Começa hoje, senão eu vou ser um pastor na minha casa. Tá bom? A gente tem a Cavalo Branco daqui a pouco, de noite aqui agora na igreja, e eu bato muito nisso, não adianta. E o John Piper fala muito no Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Ele diz assim, você quer ser livre da luxúria? Você quer ser livre da pornografia? Leia 5 páginas do Wayne Grudem por dia. Em 6 meses você estará livre da pornografia. Enche a tua cabeça com Bíblia. Tá bom, pessoal? Então, essas são as minhas indicações para vocês que ficam choramingando pelos cantos, que querem saber que material ter para ensinar a Bíblia para suas esposas. E se você conhece pouco de Bíblia e você, mesmo assim, ignorar e não comprar esses livros, essa sua atitude é igual a um homem que não ama a Escritura e não quer ensinar a Bíblia para sua família. Tá bom? É isso aí. Não tem outra opção. Falou, um abraço, fiquem com Jesus. Valeu.